Olá pessoal, bom dia, boa tarde, Deus abençoe a nossa leitura do Evangelho de Lucas. Se você não está lendo, mas pelo menos fico feliz de você estar assistindo esse vídeo e receber essa reflexão, sobre o Evangelho de Lucas e hoje o capítulo 5. E eu gostaria de ler os versos 12 e 13, falando sobre Jesus, que diz que estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, diz o texto. As ações desse leproso, dessa pessoa doente, no estado de calamidade, essas ações dele nos inspiram. Ele quando vê Jesus, ele olha para Jesus e ele ora a Jesus, ele roga a Jesus a sua ajuda. Diz o texto que, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. A lepra era uma doença mais temida daquele tempo, O leproso devia usar roupas esfarrapadas, viver no acampamento, num grupo lá de doentes. E quando ele estivesse se aproximando de pessoas sadias, ele devia gritar: imundo, imundo, para estar alertando as pessoas e assim as pessoas evitassem a contaminação, evitassem o contágio. Lucas, que era médico, que escreve o evangelho aqui, ele atesta que a doença era a doença lepra e que então ele descreve que o homem estava coberto dessa doença numa situação tão profunda que tinha chegado essa doença ao último estágio. Ou seja, aquele homem, o que restava aquele homem era somente aguardar, esperar a hora da morte, E ele estava seguindo o seu caminho, junto talvez com outros leprosos, mas ele, enfim, estava seguindo o seu caminho, e um caminho de sofrimento, um caminho de solidão, de rejeição, um caminho de repulsa das outras pessoas, um caminho cheio de tristeza, aguardando a sua morte. Sua vida poderia continuar sem solução. Ele continuaria dia após dia, como aconteceu com outros leprosos. Mas apesar da situação que ele estava, ele teve uma oportunidade e teve a capacidade de ir a Jesus e rogar a sua ajuda. Diz o texto então que ele olha para Jesus, ele vai a Jesus, ele vai a Jesus. Imagine a aparência desse homem, além da aparência, uma aparência que gerava repulsa, mas ele cheirava mal também, o cheiro não era agradável, E as outras pessoas o afastavam, porque as pessoas tinham medo da contaminação. Havia até leis também que proibiam os leprosos de se aproximar. Provavelmente o caminhar desse homem doente era um caminhar lento, um caminhar triste, um caminhar desanimado, mas ele encontrou forças para parar e olhar para Jesus, ver a Jesus, e isto fez toda a diferença na sua vida. Essa decisão dele de parar e ir a Jesus, rogar a Jesus, fez toda a diferença. E o texto vai dizer que ele se prostra e roga a Jesus a ajuda. Então não bastou ele ver a Jesus, ele saber sobre Jesus, ele vai rogar, ele vai pedir ajuda de Jesus, ele se humilha numa atitude de desespero, carente de misericórdia, ele vai rogar a Jesus. O rogo, podemos dizer assim, o clamor, é uma oração de quem está desesperado, de quem não encontra saída, de quem vê uma situação sem solução. Então ela clama, ela roga, ela se humilha. Essa era a situação desse leproso. Mas a ação dele teve efeito. O texto diz que teve efeito, resultou na ação de bondade de Jesus para com ele. Veja como Jesus reagiu a este homem aflito. O verso 13 registra que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Os leprosos, eles não podiam se aproximar das pessoas. No entanto, Jesus permitiu que esse homem fosse a ele.
para dizer o que ele precisava. Jesus não o expulsa, mas estende a mão. Ou seja, todos nós podemos nos aproximar do Senhor Jesus. Todos nós podemos nos aproximar de Deus. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviarei. Jesus não somente permite a aproximação do homem, não somente fala com este homem, mas o texto vai dizer que Jesus estende a mão e toca nesse homem. Toca nesse homem. Essa palavra tocar pode ser interpretada, pode também significar envolver ou abraçar. Ou seja, a fé ativa desse homem, desse leproso, resultou na bondade de Jesus. E imediatamente, diz o texto, a lepra o deixou. Tente imaginar a cena. Estou chegando ao final aqui. Tente imaginar a cena, né? Aquele homem fedido, maltrapilho, doente, cheio de feridas no seu corpo, se aproxima de Jesus. Jesus se aproxima e Jesus não somente o toca, mas o abraça. O abraça, né? E à medida que Jesus o abraça, Jesus disse: eu quero que tu seja curado. E aquela pele doente começa a ser restaurada. Imagine a cena da cura deste homem. E imagine agora a alegria desse homem que estava sem solução, desesperado, desanimado, triste, aguardando a morte. Agora ele tem a sua saúde restaurada pela ajuda do Senhor. Aleluia, né? Jesus não veio somente curar o nosso corpo, mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio curar nossa alma, uma alma talvez leprosa, um coração doente pelo pecado, e o sangue de Jesus derramado na cruz nos traz a cura das nossas emoções, a cura da nossa alma, nos traz o perdão dos pecados. A história desse leproso me encoraja a parar, a olhar para Jesus e a rogar a sua bênção, a sua ajuda, crendo que Ele vai estender a sua mão, crendo que Ele vai me abraçar na minha situação de dificuldade e sarar todas as minhas chagas. Que assim seja comigo e contigo, em nome de Jesus. Um abençoado dia para você. Abraço.